Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe também você que está acompanhando pela internet. É muito bom estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Numa noite fria, mas cremos que Deus se fará presente novamente em nosso meio. Amém? Hoje, então, quem vai estar trazendo a escritura do jovem será o Christian. Você pode vir passando aqui, Christian. Ele vai ler uma escritura e já fará a oração inicial por este culto. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos abrir no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos do 37, do 36 ao 39. Amém? Vamos ler então. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por essa oportunidade que nos deu de vir te adorar, Senhor. Peço que abençoe todos os que puderam vir e os que estão assistindo de casa e não puderam vir, Senhor. Abençoe também os equipamentos e que possam funcionar o culto inteiro para adorar o seu nome, Senhor. Peço que abençoe os músicos também, que eles possam adorar com a capacidade que eles têm, Senhor, porque eles ganharam um dom por um motivo, que é te adorar, Senhor. Peço que abençoe todos que estão na sua casa, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Deus como o nosso Deus, que nos resgatou. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta
resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te só quero te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo. Te amo. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam os corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados iam aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar.
caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar. Foi por mim e por você, meu irmão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, Senhor Jesus, vamos nesse momento adorá-lo com as nossas ofertas. Senhor nosso Deus, Tu és Deus maravilhoso, Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai. Oh Jesus, estamos na Tua casa, Pai. Queremos, Senhor, a Tua unção, a Tua direção aqui, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai. Ajuda nós, cuida de nós, que as Tuas bênçãos possam descer sobre nós, Pai. Liberta Teu povo, Senhor Jesus. Entreguemos tudo nas Tuas mãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguemos essas ofertas a Ti, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, abençoe cada um que ofertar e cada oferta, Senhor Jesus, no santo e poderoso nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre
pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, a sua mão para mim. Vamos nesse momento cantar mais um corinho e já estaremos passando para o pregador dessa noite. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo, Senhor. Fala comigo agora. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus siga abençoando a cada um nesta noite. Você quer que Ele fale contigo? Se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Se há um desejo em sua alma de ser tocado por Ele, Ele quer te tocar esta noite.
Eu estou em expectativa de algo grande esta noite. Não porque eu estarei falando, mas é porque algo grande já está nesse lugar. E isso é a presença do Senhor Jesus. Eu creio que eu não preciso de convencer disso. Eu creio que você sabe que Ele está nesse lugar. E quando Ele vem, tudo pode acontecer. Não há enfermidade, não há maldade, não há doença que se pare diante da presença do Senhor Jesus. Foi me passado aqui, igreja, uns irmãos que estão de aniversário. Vamos fazer essa parte na frente. Se tiver mais alguém, pode passar também. Aqui eu tenho a irmã Gabriele, esteve de aniversário na quarta-feira, dia 17 de junho. Também a irmã Cibel esteve de aniversário dia 15 de junho, segunda-feira. Se tiver mais alguém, pode vir passando e nós vamos estar orando. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus abençoe esta nossa oração, que dê muita saúde e sua proteção. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus abençoe vocês. Que a presença do Senhor possa estar cada vez mais sobre a vida de vocês. E que quando as pessoas olharem para vocês, elas possam estar enxergando Jesus Cristo. Deus em simplicidade. Deus siga vos guardando. Vamos orar neste momento, igreja. Amantíssimo Senhor das nossas vidas, estamos diante da Tua santa presença, Pai eterno. Agora, Senhor, com o intuito de agradecer ao Senhor pela bondade, pela misericórdia que o Senhor teve com as suas filhas, por mais uma dádiva, por mais um ano de vida que o Senhor estendeu a cada uma delas. Ó grande Espírito Santo, que a Tua mão forte esteja sobre cada uma, sobre a irmã Cibel, sobre a irmã Gabriele, que o Teu anjo possa estar com elas, aonde, ó Deus, elas forem, ali a Sua presença esteja, Pai. Pedimos e Te rogamos a Tua graça sobre cada vida, sobre os seus familiares, sobre os seus representantes aqui nesse lugar. Ó Deus, Tu és um Deus real e nós cremos que Tu estás habitando em nossas vidas. Por isso nós estamos descansados em Ti e Te agradecemos por cada dia, por cada ano que passa, pois sabemos que é o Senhor que está estendendo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, por isso nós Te agradecemos, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Glórias ao Senhor. O nosso pastor, ele está viajando essa semana para a Argentina e ele não pôde estar presente. Então eu fui enviado para esse lugar. Peço para que você não olhe para o vaso, mas olhe para o autor. Olhe para o oleiro essa noite. Gostaria de trazer um tema e que vocês me acompanhassem na Escritura. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. Nós estaremos lendo 2 versículos, depois nós vamos para Lucas 17, versículo 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos, todos acharam? Vamos estar lendo. O tema esta noite é Deus em Murphy no seu povo. Deus em Murphy no seu povo. Vamos estar lendo versículo 6. Eu estou lendo na King James, talvez saia um pouquinho diferente dali. O qual também nos fez capaz de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata,
mas o Espírito da vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso a esse respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório for glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo, então, que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Véu, o qual está aniquilado em Cristo. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com face descobertas, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Nós vamos para Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20. E 21. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com observação. 21. Nem eles dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amantíssimo Senhor das nossas vidas, ó Deus, a Tua palavra foi lida esta noite, e que isso, Pai, possa ser aberto, ó Pai, para cada um de nós, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar esta noite. Ó Deus, tire-me de cena neste momento, que a Tua palavra venha se manifestar aqui diante da Tua igreja, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis vos assentar, igreja, neste momento? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com algumas mensagens, eu gostaria de colocá-las até mesmo para afirmar o que nós vamos falar sobre esse tema. Talvez alguns aqui nunca ouviram essa palavra, mas eu creio que a maioria também, se leu essas mensagens, já ouviram. O tema, mais uma vez, é Deus em Murphy no seu povo. Deus em Murphy no seu povo. Eu não vou pedir aqui, mas eu creio que alguns sabem. Estarei lendo a mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós. A mensagem O Desvelar de Deus, alguns parágrafos. Mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado. Mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Mensagem A um Homem Aqui que Pode Acender a Luz. E mensagem Aquele que Está em Vós.
estarei lendo algumas coisas, eu quero que você observe o quão glorioso é o tempo que eu e você estamos vivendo. Isso eu creio que trará algo grandioso hoje para mim e para ti, para saber a plataforma espiritual onde nós estamos esta noite e o que pode acontecer quando Jesus Cristo é revelado para o seu povo. Vamos começar com a mensagem, um poderoso Deus desvelado perante nós, página 4. Essa mensagem não tem parágrafos, apenas páginas. Página 4. Lá no Antigo Testamento, vemos que Deus velou-se dos incrédulos. Deus tem um modo muito estranho de tratar com as pessoas. Ele se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Deus faz isso. Jesus agradeceu ao Pai por ele ter escondido estas coisas dos sábios e entendidos, e revelado aos pequeninos, que aprenderiam. Então vemos que Deus nunca muda em sua natureza, e sempre faz a sua obra da mesma maneira. Vemos que em Malaquias 13 ele disse: sou Deus e não mudo. Então ele obra baseado no mesmo princípio o tempo todo. Como nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 3, nós vemos que aquela glória, qual era transitória, aquela presença que estava no Velho Testamento, Moisés, para não mostrar para o povo que a glória havia saído dele, ele colocava um véu em sua face, para que as pessoas, ao olhar Moisés, pudessem entender que a glória ainda estava sobre ele, mas aquela presença já não estava mais. Então aquilo ainda era glorioso, mas era algo transitório, era algo que vinha e passava. Mas mais glorioso é esse tempo, porque isso que nós temos hoje, nesta noite, não é transitório, é algo que permanece e vem para habitar no seu povo. E vemos que Jeová do Antigo Testamento era Jesus do Novo Testamento. Mensagem poderoso Deus desvelado perante nós. E vemos que a sua palavra, mudança de forma. Vemos que a palavra em Murphy, que é o tema dessa noite, em grego significa o que se não vê, tornou-se visível. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está, não pode ser visto, no entanto, sabemos que ali está. E quando ele mudou a sua forma do emorfe, que significa que ele mudou do supernatural para o natural. Ele apenas trocou a sua máscara. Eu quero que você entre comigo e preste atenção no que nós vamos estar lendo neste momento. Não deixe passar por alto isso. É como se nós estivéssemos aqui, igreja. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Este copo, todos aqui estão vendo. Eu não tenho um pano aqui, mas imagina que se tivéssemos um pano por cima, coberto este copo. Você, ao olhar para o pano, você imagina que há algo ali por detrás, mas você não consegue entender o que estava por debaixo daquele pano. Ou seja, quando este véu é tirado, você consegue entender que por detrás deste véu há um copo. Todos estão me acompanhando? Este é o tema esta noite. Deus em Murphy, um Deus que muda de máscaras. Aqui você pode observar aquele Deus trabalhando com a coluna de fogo no Velho Testamento. Aquele Deus, ele não mudou esta noite. Ele continua sendo o mesmo Deus para mim e para ti.
Aquele Deus daquela coluna de fogo, qual nós temos a foto aqui esta noite, é o mesmo Deus que operou lá no passado com o povo no deserto. É a mesma coluna de fogo. Ela apenas veio mudando a sua forma, o seu parecer. E é isso que nós estamos adentrando neste momento. E quando ele mudou a sua forma em Murphy, que significa que ele mudou do supernatural para o natural. E ele apenas trocou a sua máscara. E também, observe, é como um drama. Ele estava representando um papel. No grego, quando trocavam de máscara, talvez uma peça, um ator tivesse representado várias partes distintas. Aí o nosso profeta, ele vem aqui e ele coloca uma peça de teatro que a sua filha Rebeca fez. Minha filha, faz pouco tempo, tiveram no colégio e um drama. E um moço, ele fala assim, um jovem, ele representou umas 4 partes deste teatro. Ele fez 4 papéis nesse teatro. Mas ele ia na parte de trás do cenário e mudava a sua máscara, com o objetivo de sair e personificar, de mudar a sua forma em outro personagem. Você está captando? É isso que Deus está fazendo, e é isso que Ele fez desde Gênesis. Ele vem mudando a sua máscara. Ele vem sendo o mesmo Deus desde o princípio. Aquele ser que estava naquela plataforma invisível, dizendo, haja luz. Ele continua sendo o mesmo Deus essa noite para mim e para ti. Ele não mudou em nada. Ele continua sendo o mesmo Deus. Você crê nisso? Eu quero que você me acompanhe. Vamos para a mensagem, o desvelar de Deus. Mensagem, o desvelar de Deus, pregada em 14 de junho de 64, parágrafo 53. Aqui é a mesma linha. Agora a palavra grega para aquela forma onde eu passei o dia todo procurando, tentando descobrir o que era isso. Eu encontrei a palavra em Murphy. É soletrada. E-N-M-O-R-P-H-E. Olhando no grego para encontrar o que era. Se esta fita, essa mensagem, for liberada, as pessoas, os estudantes, saberão o que eu quero dizer. Que isto que quando o em Murphy, aquilo quer dizer que ele mudou a si próprio. Ele desceu. Agora, a palavra grega lá significa que algo que não podia ser visto, mesmo estando lá. Lembra quando eu mostrei o copo? Não podia ser visto, mas ele estava lá. Então foi mudado e o olho pôde captá-lo. Ele mudou e o olho pôde captá-lo. O olho da câmera não captou aquela coluna de fogo? O olho pôde captá-lo. Como Elias estava em Datã, o servo não podia ver. O servo Geazi, vocês lembram do servo de Elias? O servo não podia ver todos aqueles anjos ali ao redor. E Deus simplesmente mudou. Não trouxe anjos para baixo, não. Mas Ele mudou a maneira do servo ver. E lá estavam as montanhas cheias de anjos, e fogo, e cavalos de fogo, e carros de fogo, tudo ao redor do seu profeta. Ele mudou o modo de ver. A coisa já estava lá. Parágrafo 55. Então é isso que estou tentando dizer. Que Deus sempre esteve aqui. A única coisa que Ele fez
quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Vem? Ele mudou a si mesmo do que ele era ao que ele é. Ou sua máscara, outro ato. 58. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Então mudou-se a si mesmo daquilo de volta ao Espírito outra vez, para que pudesse, irmão Branham fala, habitar no homem. Deus apresentando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus apresentando no homem. Em um homem ele afirma, é isto o que ele era. Ele mudou de coluna de fogo. E então havia entrado, que era um véu no deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma do seu rosto, mas ele estava realmente escondido o tempo todo através da coluna de fogo, o qual era o Logos que saiu de Deus. Agora, encontramos aqui, desde o Pentecostes, Deus não, observe isso, Deus não está operando no homem, ou atuando. Agora, ele está operando através do homem. Observe isso, onde nós estamos indo. Isso é muito fino, igreja. Observe onde Deus está trabalhando neste tempo. Ele não está operando no homem, ele está operando através do homem. Vem? Ele está operando através do homem que ele tem escolhido para este propósito. Deus na forma de homem. Ele mudou-se a si mesmo da mesma forma de Deus para a forma do homem. Agora, se você observar, isso, eu digo para ti, nem todos podem ver o que nós vamos ler essa noite. Em Gênesis 1, nós encontramos que toda enfermidade, toda tristeza, todas as dores de coração e tudo que sempre aconteceu com os seres humanos, veio porque uma pessoa descreu em uma palavra e causou tudo isso. Você observa o que é descrer da palavra de Deus? Descrer da palavra de Deus é morte. E lá no princípio houve isso. Uma pessoa descreu e causou tudo isso. Isto é a primeira coisa na Bíblia. Por último na Bíblia, em Apocalipse 22, o mesmo Deus disse, quem tirar uma palavra disso, ou acrescentar uma palavra a isso, vem, isto deve ser palavra por palavra, exatamente como ela é. Por isso eu quero dizer para ti, vamos juntos caminhar em cima do que nós estamos lendo. Então a Bíblia não é de nenhuma interpretação privada. Isto deve ser palavra por palavra, da maneira que ela é escrita. Devemos crer nela, disse o nosso profeta. Está você me acompanhando? Vamos para cá. Veja, é necessário obtermos da revelação completa da palavra do dia, não daquilo que Lutero pregou, justificação, como eu falei aquele outro culto que eu estava aqui,
João Wesley pregou santificação. Isso foi uma luz crescente para o seu dia. Mas é necessário obtermos da revelação neste tempo final, o qual é a revelação de Malaquias 4. Veja, aquela mulher cirofenícia, correr até Jesus e dizer: tu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela era uma gentia, e por ela ser uma gentia, ela se dirigiu a Jesus, o qual estava cumprindo naquele tempo o ministério do Filho do Homem, Jesus o profeta na terra. Ele estava cumprindo o ministério de profeta na terra. E aquela mulher gentia, por não ser de uma linhagem judia, ela se referiu a Jesus de uma maneira errada, com uma revelação errada de quem era Jesus. Ela se referiu a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi. Mas ele não era filho de Davi porque ela era gentia. Então Jesus, o nosso profeta, vem e fala que ela expressou: tenha misericórdia de mim, tu filho de Davi. E ele não fez mais do que levantar a cabeça. Ele não deu ouvido para ela. Observa o quão sério você entender por revelação quem é Jesus Cristo nesse tempo final. É necessário entendermos quem Jesus Cristo é hoje. Esta mulher gentia, ela não entendeu quem era Jesus. Ela o chamou de filho de Davi. E ele não era filho de Davi para ela. Mas, olha só. Assim como a irmã Brana usa exemplo, como a minha filha Rebeca, ela não tem direito em mim como esposo. Ele usando ele como pai. A minha filha tem o direito sobre mim como pai. Eu sou o pai de minha filha. Assim como a minha esposa, ela não tem direito comigo como pai, mas ela tem direito comigo como esposo. Você está me acompanhando? Você obter da revelação exata de quem é Cristo hoje? Então, agora observem, esta mulher gentia não tinha nenhum direito nele, como filho de Davi. Mas o cego Bartimeu, por ele ser um judeu, quando ele expressou Jesus, filho de Davi, o nosso mensageiro fala que a fé de Bartimeu, não a voz, mas a fé, a revelação que Bartimeu teve naquele tempo, tocou em Jesus Cristo. Jesus Cristo parou e teve então com ele e disse: o que queres? O que queres que eu te faça? Então o Bartimeu recebe aquilo que ele estava buscando, porque ele reconheceu Jesus Cristo, a revelação real de quem era Jesus naquele tempo. Para os judeus naquele dia, Jesus era filho de Davi, sim. Podia se referir como filho de Davi, porque Jesus vai vir no milênio, como vocês sabem, com a vara de ferro, manifestar o ministério de filho de Davi, certo? Naquele tempo, Jesus estava manifestando o ministério, observe isso. Jesus estava manifestando o ministério profético, ministério do Filho do Homem. Está você me acompanhando? Quando Jesus, o profeta, morreu, Jesus, o Filho de Deus, morreu, então ele vem nas eras agora manifestar o ministério do Espírito Santo. Você está me acompanhando? Ele vem nas eras agora manifestar o ministério do Espírito Santo. Ele era então o Filho de Deus, Deus em um Espírito nas eras. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. E a terceira manifestação de Jesus Cristo é Ele como Filho de Davi. Agora no milênio, Ele será o Filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai com vara de ferro, julgando as nações. Eu estou falando isso para você entender o ministério tríplice: Filho do homem profeta, Filho de Deus nas eras e Filho de Davi, milênio. É necessário entender quem é Jesus Cristo hoje. Mas a promessa é Lucas 17:30. Antes do ministério de Filho de Davi,
E o final das eras, o ministério do Espírito Santo, havia uma promessa para esse dia, para Jesus Cristo revelar, mais uma vez, através do ministério do Filho do Homem. Ministério profético. Está você comigo? Nós chamamos do ministério do entremeio, entre o ministério do Espírito Santo, o final das eras, final do tempo, e o milênio. Nesse intervalo, Jesus Cristo vai se manifestar através do ministério profético para mim e para ti. E Ele se manifestou através desse ministério profético. Você crê nisso? Todos estão comigo? Então, quando você entende quem é Jesus Cristo, você recebeu a revelação de quem Ele era. Quando Jesus estava pedindo para os seus discípulos: quem vós dizer que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é Elias ressuscitado. Mas Jesus pediu para os seus discípulos: mas tudo bem que eles têm essa visão errada, achando que eu sou Jeremias, Elias, mas e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? Você sabe quem eu sou? Carne nem sangue podiam entender quem Jesus Cristo era naquele tempo. A revelação teve que ser dada dos céus, do alto, a Pedro, que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E esta revelação, quem te deu não foi carne, não foi os teólogos, os fariseus, mas o meu Pai que está no céu, Pedro. E sobre esta revelação de entender quem eu sou, eu colocarei a minha igreja. Você está assentada nesse dia sobre a revelação real de quem é Jesus Cristo hoje. Você sabia disso? Que nós estamos edificados sobre essa rocha, sobre essa pedra, que muitos dizem que essa pedra é Pedro, mas não, esta pedra é a revelação real de quem é Jesus. E nós estamos hoje sob esta revelação real de quem é Jesus. Observe. Parágrafo 80. Esta é a sua maneira de revelar a si mesmo. E nós, como alguma pessoa diferente, somos mortais, seres mortais. E Deus, Ele sabe disso. E somente compreendemos como mortais. Só sabemos como mortais. Só sabemos quando os nossos sentidos nos deixam saber. E o resto temos que crer por fé. Temos que dizer que é um Deus, vendo Ele ou não. Ver aquele filho, Abraão, ele não podia ver nada. Recebeu a promessa do filho em sua vida, mas ele não tinha nenhum sinal. E a promessa do filho é o Espírito Santo em ti, hoje. Nós recebemos a promessa do Filho, do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Mas ele está usando um exemplo de Abraão. Ele não podia ver aquele filho, nenhum sinal, nenhuma gravidez de Sara, nem mesmo nenhum período de menstruação ou nada, mas ainda assim disse: todas as esperanças, mesmo o seu ventre morto, e sua vida nele estava morta, e o fluxo da sua vida havia secado, a sua própria vida havia secado com ele, e mesmo assim, ele não titubeou a promessa de Deus, por incredulidade, mas foi forte dando louvores, sabendo que Deus era capaz de realizar qualquer coisa que Ele quisesse. E é isso que eu quero dizer para ti: não olhe para o que está acontecendo, não olhe para os sinais, olhe para a promessa que foi dada para ti, de receber o Espírito Santo em sua vida. Agora, mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 448, eu quero estar finalizando. 448, nós temos muito conteúdo, eu não vou conseguir colocar tudo que eu gostaria, mas, agora,
Deus fazendo-se conhecido. Aonde? No profeta? Amém? Mas Ele quer se fazer conhecido em um corpo essa noite. Você crê nisso? Deus fazendo-se conhecido. Não se espera que façamos convertidos ao cristianismo por um governo, que a revelação venha por detrás de um governo terreno, mas pela revelação, o Cristo em você. Assim como Deus estava em Cristo, assim como Deus estava em Cristo, Cristo em você. Quando o que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você esta noite. Aqueles sinais que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Oh, isso não é formoso? Pergunta o irmão Brana. Oh, que coisa, eu gosto disso. Jesus naquele dia, que dia é esse? João 14:12. Naquele dia, quando esta revelação for declarada, vós sabereis, vós essa noite, você que está aqui, saberei que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Quando a revelação for declarada, naquele dia vós sabereis que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, e o Pai em mim. Então, quando a revelação surge, então é eu em vós e vós em mim. Aí está vendo a tríplice mani. Para quê? Para trazer isso de volta. Nós temos que ser, assim como Jesus era a palavra de Deus, Ele vindicou a mesma. E se Ele era a palavra, observe, aqui ele para. Vamos. Aí está o seu tríplice propósito. Ó Deus, ajuda-nos. Aqui ele pede. Ajuda-nos a conhecer isso. Ajuda-nos a conhecer isso, ele pede. Todas nossas ações deveriam declará-lo. Então, quando nós nascemos dele, nós somos cheios dele. Veja, sua vida, a vida dele está em você. Então, todas as nossas ações deveriam declará-lo. Aqui nós poderíamos entrar em Romanos 8, o qual aqui o nosso irmãozinho leu, que é o Christian leu. Romanos 8 é Romanos capítulo 8 é o capítulo da adoção. E nós entendemos que se nós nascemos dele, como o nosso Mombrana vem falar aqui, nós devemos ter as mesmas ações, os mesmos comportamentos, e a adoção é comportamento. Como um filho vai receber a autorização do pai para falar por ele, se as ações do filho não são como a do pai? Por isso que a adoção, ela deve ser comportamento. Bom comportamento leva ao reconhecimento do pai. Este é meu filho amado. Não é isso? Por isso que a adoção, ela é bom comportamento. Ela deve declarar o que está aqui dentro. Se eu digo que obtenho dele, as mesmas obras devem seguir isso. Marcos 16, capítulo 16. As mesmas obras fareis. Você crê nisso? E lembre-se, se nós estamos agora como sua noiva, fecundados do seu espírito, oh que coisa, observe isso, a igreja dando à luz a filhos, veja, fecundada no seu nome pelo seu espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida, produzindo os sinais de sua vida, evidente com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, Jesus Cristo não está morto, mas vivo para todos sempre. Isso é vida eterna. E um vindica para o mundo
o que nós estamos vivos nele. O Mombrana fala. Como você sabe? Porque você é um membro da igreja, irmão Lucas? Como você obtém desta revelação, irmão Noé? Como você obtém desta revelação? Porque você é membro de uma igreja lá em Nova Petrópolis? Irmão Brana pergunta, mas ele responde, por quê? Porque Cristo está vivendo através de você, tão fecundado do seu espírito, que você é um prisioneiro para qualquer coisa, e todos os filhos que você possa dar à luz, todos os frutos que você pode mostrar ao mundo, porque você é um prisioneiro dele. Você está comigo? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Mensagem à deidade de Jesus Cristo. Observe. Parágrafo 78. Eu estou aguardando. Quando Deus vai sacudir a coisa inteira. Em todo lugar. Irmão, isto já está em sessão agora. Você crê nisso? Que isso já está acontecendo agora? Mombrana que está falando isso. Isso já está em sessão agora. Isto está indo adiante. Isto é certo. A deidade, Jesus, quem é ele? Alguns o tornam um pequeno bebê lá na manjedoura. Lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé. Quem é Jesus? Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou: haja luz! E houve luz. Esse foi Jesus Cristo. Pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele é a deidade. Olhe o que ele fez lá no passado. Jesus. E aonde ele está hoje? Mombrana responde. E aquele mesmo poder, eu quero que você tome isso para a sua vida, neste momento. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está neste povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo, homens e mulheres, é hora para que nós descubramos quem vocês são. Irmão Branco está dizendo aqui, não é eu. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Mombrana responde: vocês não são uma gentinha acovardada. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Você crê nisso? Você crê no que o Mombrana está falando? Ou isso aqui é uma loucura? Essa aqui é a pura verdade, igreja. Ela está em você. Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhes algo, irmão. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Oh, que coisa! Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, Zoe, a própria vida de Deus está no ser humano. Oh, isso deveria a igreja nos colocar em um lugar de adoração esta noite muito alto, porque este é um alto lugar para se estar. Ele esteve no passado ali, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou rãs, abelhas, patos, galinhas, animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser
que fosse criado por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo, a deidade. Ele deteve as bocas dos leões com Daniel. Ele apagou a força do fogo com os Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Lázaro foi ressuscitado. Quem? Cristo. Oh, que coisa! Quem é Ele? Cristo, a deidade. E aonde ela está esta noite, igreja? Ela está em mim. Ela está em ti, a deidade. Você está me acompanhando? Que a deidade, o poder criativo está em ti? Que o poder da palavra criativa está em ti? Você crê nisso? É necessário nós tomarmos posse disso. Nós temos evidências no nosso meio de pessoas que tomaram posse e falaram a palavra e coisas vieram à existência. O nosso mensageiro nos mostrou isso. Falando a palavra, coisas vieram à existência, as coisas que não existiam. Deus falou para ele: aonde você quer que eu coloque esses esquilos, irmão Brana? Não analise as coisas. Creia somente. Creia somente neste momento. Não analise, creia. Deus, Cristo, a esperança da glória, em você, não no berço, em você. Vamos ficar de pé neste momento? Diga para o seu irmão: Cristo em você, Cristo em ti, a deidade, o poder criativo, em ti esta noite. É necessário nós assumirmos essa plataforma de revelação esta noite. Isto aconteceu. Deus estava de volta no princípio. Então ele entrou em Moisés, entrou nos filhos de Israel. Ele veio no berço. Olha, Jesus Cristo se manifestando em Murphy. Deus em Israel, Deus nos seus filhos. Deus estava de volta no princípio. Ele entrou em Moisés, Deus em Murphy. Deus estava no berço. Porém, agora eles o adoram lá no passado, como algo pré-histórico. Adorando a Jesus Cristo, relembrando apenas do seu nascimento. E o adoram Jesus Cristo pré-histórico. Jesus Cristo nascendo no berço. O adoram lá no passado como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você. Ele está aqui hoje, uma Brana fala. O Filho de Deus se movendo, a sua grande igreja está se movendo. Oh, aleluia! Oh, isso é grandioso, igreja, isso é grandioso para mim e para ti. Porém, isso é o Deus, o Criador, morando em você. E dando a você todos os poderes. Você crê nisso? É o irmão Brano que está falando. E dando a você todos os poderes. E você tem possessão de qualquer coisa que Ele teve. Portanto, isto está em você para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal, e fugir à retidão, para afastar-se da tentação, de toda malícia, ódio, contenda e inveja, e assim por diante. Afaste-te disso, porque isso o tirará do seu coração. Se você recebê-lo, abrace-o esta noite. O segure-o em seu coração e o ame-o.
eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus. Você entendeu isso? Vou repetir. Eu posso lhe dizer que a igreja, você, conjuntamente, nesta classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, aleluia! Os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados andam, os cegos veem. Por quê? Isto é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Aí está Ele, a deidade. Se você ainda não recebeu, é tempo para isso essa noite. Se você ainda obtém de dúvidas, que você obtém dele, daquele mesmo poder, daquele mesmo Deus criativo de Gênesis, se você obtém das dúvidas que você não obtém, é momento de aceitá-lo esta noite ainda. Porque eu vou repetir o que eu falei ontem em Caxias: somente subirá o que de lá desceu, nada menos do que isso. Isso é muito sério para mim e para ti, nos coloca em aperto neste tempo. E os mesmos sinais seguirão aqueles que crerem. A promessa é para mim e para ti. As pessoas estavam procurando aonde está o avivamento? Aonde está o grande reavivamento? Aonde ele está essa noite? Você pode me responder? Aonde ele está esta noite? Mensagem: um homem aqui que pode acender a luz. 29 de novembro de 63, parágrafo 188. Um bando de homens saiu dos Estados Unidos. Assim que eles foram ali, eles disseram que eles queriam descobrir em qual edifício estavam realizando este avivamento galês. Muitos de vocês se lembram do avivamento galês. O grande avivamento irrompeu. E o povo galês no país de Gales. Então estes homens, estes grandes ministros, assim por diante, saíram dos Estados Unidos, e doutores em divindade. Eles queriam ir ali e ver que grande coisa eles tinham feito. O que está acontecendo lá em Gales? Eu quero ir ver aonde está esse avivamento. Em qual igreja se encontra esse grande reavivamento? Então eles estavam descendo em uma rua, e eles disseram: encontra-se ali um velho policialzinho de pé na esquina, girando o seu bastão, você sabe, assobiando um hino. Assim, eles disseram: bem, ele está simplesmente assobiando um hino. Podíamos subir e vê-lo, para ver o que ele vai fazer. Ora, façamos-lhes uma pergunta. Então eles foram até ele e disseram: Senhor, aonde está o avivamento de Gales? Vamos trazer essa pergunta para nós aqui essa noite. Aonde está o avivamento de Nova Petrópolis? Irmão Gesiel, aonde está o avivamento de Nova Petrópolis? Qual igreja está acontecendo o avivamento? Em qual lugar está o avivamento? Ele cumprimentou, tirando o seu chapéu, e disse: senhores, o avivamento galês se realiza aqui dentro.
no coração dele. Oh, isso mesmo. Ele era o avivamento galês. Oh, se nós pudéssemos tão somente entender que nós somos o reflexo de Jesus Cristo, sua palavra manifestada. Você é o reflexo de sua palavra. Isso mesmo diz o irmão Brana. E hoje a igreja deveria ser Jesus Cristo em ação sobre a terra. Parágrafo 190. Porque eu vivo e vós também vivereis, a minha vida estará em vós. As obras que eu faço, vós também as fareis. Vê? A igreja tem que chegar a esse ponto. E ele prometeu que ele faria, e ela o fará. Ela tem de vir dessa maneira. Então, é isso que ocorre. Nós temos que ser desse jeito. Ele é a luz, e você é o avivamento para Nova Petrópolis. Você quer obter desse Espírito? Você quer obter desse Espírito em sua vida? Em sua alma esta noite? Não olhe para mim, como eu disse, não olhe para mim, olhe para o que o mensageiro falou. Olhe para a promessa para ti. Eu me incluo nisso. Eu preciso disso também. Você quer obter mais desse Espírito Santo em sua vida? Quer você ser o avivamento aonde você trabalha? Quer você ser o avivamento na sua escola? Quer você ser o avivamento enquanto você anda por essas ruas? Quando as pessoas olharem para ti, elas verão algo de diferente. Eu sou o avivamento, irmão Sebastião. Eu sou o avivamento desta região. Você é o avivamento, igreja. E ele está aqui a seu dispor. Faça como o nosso mensageiro falou, tome-o em sua palavra. O que é tomar em sua palavra? Diz, Senhor, se o Senhor prometeu, eu quero do Senhor em minha vida. Quer você obter mais dele? Quem quer obter mais dele essa noite? Ele está aqui, e ele é Jesus Cristo em seu povo. Tudo pode acontecer neste momento. Eu vou pedir para os músicos solarem um hino neste momento. Enquanto você começa a orar, enquanto você começa a pedir esta noite, Ele é real, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele prometeu estar contigo todos os dias, Ele prometeu não te deixar órfão, mas é necessário chamarmos por Ele esta noite. Eu não sei se você quer se ajoelhar onde você está, ou vir ao altar, ou até mesmo onde você está neste momento, aí na internet. Ele prometeu estar contigo, Ele prometeu habitar em sua vida, Ele prometeu habitar em sua alma, e é isso que eu quero vir buscar. Eu não quero me conformar apenas vir na igreja e sentar nos bancos, ouvir um bom sermão. Não é isso que eu quero, igreja. Eu quero obter mais da essência do verdadeiro evangelho. Eu quero ser Deus em simplicidade, Jesus Cristo ocultado no seu povo. É necessário darmos lugar a Ele esta noite. Senhor Deus, a sua palavra foi pregada, Senhor. A mensagem foi lida esta noite. Eu quero tomar posse disso, Pai.
olha para a minha vida nesse lugar. Olha para os meus irmãos que estão aqui, Senhor, o qual saímos dos nossos lares para ver e encontrar os nossos maus lugares e consertar o que deveria ser consertado. Olha para cada petição, para as pessoas que estão aqui nesse lugar de joelhos. Nós queremos ser o avivamento desse lugar. Nós queremos ser esse povo que foi chamado para fora, para manifestar o Senhor, Pai. Atenda, Senhor eterno, a cada oração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Senhor, lembrando talvez dos seus entes queridos, de familiares, lembrando dos seus filhos, porque é necessário cada um de nós, indivíduos, chegarmos a essa posição. Um pai, ele não consegue levar a sua família nas costas. Sabemos, ó Pai, que a sua palavra é pura, verdadeira. Batiza a tua igreja, Senhor eterno, a cada um que está nesse lugar, que está buscando por algo a mais em sua alma, em sua vida, que está buscando pelo poder, o qual irá, ó Deus, nos elevar a regiões mais profundas em Ti, o qual está buscando por esse avivar, o qual irá nos retirar, ó Deus, desta terra. Oh, grande Espírito Santo, não nos despeça vazios, mas nos despeça, Senhor eterno, cheios da Tua presença. Oh, grande Espírito Santo, olha para cada um de nós nesta noite. Olha para cada ancião que está aqui nesse lugar, que está buscando por algo a mais de Ti. Oh, Espírito Santo, que lugar, ó Deus, que nós estamos esta noite. Que plataforma espiritual que nós estamos esta noite. Que revelação que nos foi dada, Senhor Jesus. Ajuda-nos a agir conforme o Senhor quer que façamos. Cumprir o seu propósito aqui na terra. Filhos e filhas cheios do Teu Espírito Santo. Aonde a enfermidade não achará lugar, aonde a doença não achará lugar, aonde a morte não achará lugar, porque Jesus Cristo estará ocultado nessas pessoas. Oh, Espírito Santo, Tu és grandioso, Pai. Tu ainda continua sendo o mesmo Deus, o qual batiza e muda vidas, o qual transforma, muda caráteres. Oh, aleluia!
Olha para a tua igreja, Senhor, neste momento. Olha para mim neste momento, Senhor. Qual eu sou necessitado do Senhor todos os dias em minha vida. Da tua presença, da tua unção, ó Pai. E nós cremos e sabemos que o Senhor está nesse lugar. Não há dúvidas aqui, ó Deus, nessa plataforma, nesta igreja. Oh, não há espaço para incredulidade. Porque nós recebemos a revelação, ó Deus, nesse dia, que o Senhor é real. Oh, aleluia! Alguém que está doente neste momento? Há alguma enfermidade assolando alguém neste momento? Se houver alguma enfermidade neste momento, apenas levante a sua mão. Apenas levante a sua mão neste momento. Que você verá o poder de Deus aqui nesse lugar. Você tem fé que você pode ser curado? Pai eterno, olha para essas pessoas e qual estão com suas mãos levantadas. Neste momento, ó Pai, toda enfermidade, todo espírito, qual nós sabemos que isso são as enfermidades, são espíritos malignos, está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal vai embora. Satanás, você está repreendido neste momento. Não há lugar para você estar aqui. Você está bem neste momento? Você quer lembrar de alguém agora? De algum familiar que porventura não está aqui, mas precisa da presença do Senhor? O ministério da intercessão está sobre ti neste momento. E você pode interceder por ele agora. Ao levantar as suas mãos, você está representando ele neste momento. Apenas levante a sua mão, o qual você estará representando o seu familiar, os seus filhos, não sei, seus pais. Pai eterno, aqui a sua igreja está levantando as suas mãos, ó Pai, representando talvez pessoas que saíram do companheirismo, filhos que estão fracos, que foram tomados por espíritos, doentes espiritualmente, perseguidos espiritualmente, amarrados por espíritos, ó Deus. Oh, grande Espírito Santo, o Senhor nos deu autoridade em Marcos 16, que colocariam as mãos pelos enfermos, eles seriam curados, pregariam a palavra, eles seriam convertidos, expulsariam demônios, e eles teriam que sair. Pai eterno, o Espírito Santo, vá ao encontro dessas pessoas, o qual a igreja está aqui representando, está levantando as suas mãos, filhos, entes queridos, crianças, jovens, pais, adolescentes. Vá ao encontro de cada um, Senhor Jesus, e mostre o seu poder, mostre o teu Espírito indo atrás, o qual iria acrescentar a igreja nos últimos dias. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas creia neste momento, igreja. Apenas creia, não dê lugar para as dúvidas. Há algum pedido especial neste momento? Há alguma oração especial neste momento? Você gostaria de colocar alguém, eu não sei, alguma coisa que está te afligindo? Ele está nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Não deixe a dúvida adentrar. Não deixe Satanás falar nada em seu ouvido neste momento. Não deixe ele colocar nada em sua mente neste momento. Porque Jesus Cristo é real, Ele está no seu povo, Ele está na sua igreja.
Há alguma coisa que você gostaria de colocar na presença dele? Você quiser vir à frente? Você quer alguma coisa especial? Vem à frente. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Ele está aqui, igreja. Não se preocupe com o tempo. Não olhe para o tempo. Olhe para o dia o qual nós estamos vivendo. Olhe para o tempo. Olhe para o tempo espiritual. Olhe para a dispensação final o qual nós estamos vivendo. Olhe para esse tempo, sim. Para esta hora final, sim. Olhe para isso. Não olhe para o tempo natural. Oh, aleluia, Ele está nesse lugar. Tudo pode acontecer. Apenas fale o que você quer neste momento. Apenas fale o que você deseja neste momento. Ele está aqui por ti. Oh, igreja de Nova Petrópolis, Ele é real esta noite. Ele é real esta noite. Ele quer habitar em ti. Ele quer fazer de ti um vaso cheio da presença dEle. Aonde as suas mãos tocarem, será Jesus tocando. O que você falar, será Jesus falando. Oh, grande Espírito Santo, olhe para essas pessoas que vieram até o altar. Aleluia! Oh, grande Deus, olhe para cada um esta noite. Você pode receber o que você veio buscar. Olhe para cada um, Senhor, que veio até esse altar. Que a tua presença vá sobre ele neste momento. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, adentre, ó Deus, a essa petição. Tu és o mesmo Deus operante esta noite. Tu podes, Pai eterno, manifestar a tua presença em cada vida. E mostrar que o Senhor é um Deus existente esta noite. Que o Senhor não ficou no passado. Pai eterno, olha para esse jovem, Senhor. Encha-o do teu Espírito Santo neste momento. Oh, grande Deus, colocarão as mãos e eles serão cheios da tua presença. Falarão a palavra e os curarão. Olhe para essa tua serva. Oh, grande Espírito Santo, dê a ela o que ela está buscando. Oh, grande Deus, olha para esta jovem qual veio até aqui para buscar isso que está no seu coração. Cumpra, Pai. Manifeste o teu querer em sua vida. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber.
hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim, e o meu viver longe das trevas e pecados traz este Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho
já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração chega ao seu trono, a resposta é um sono, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. Ao lado dele sou liberto, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Você que nos acompanhou pela internet, leve a presença dele para o seu lar. Peça mais dele a cada dia da sua vida. Que Jesus tem muito para te dar, meu irmão.